Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Yahvé assentado sobre um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Por cima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, porque toda a terra está cheia de sua glória. E se estremeceram os umbrais das portas devido ao estrondo da proclamação, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, porque estou maravilhado, pois estou sendo homem de lábios imundos, e que moro no meio de um povo de lábios imundos. Meus olhos viram o rei Yahvé dos exércitos. E então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa, a qual tinha tirado uma tenaz do altar, e tocando na minha boca disse: eis que isso tocou os teus lábios, para tirar a tua iniquidade, e para que os teus pecados sejam perdoados. Então ouvi a voz de Yahvé, que dizia: a quem enviarei, e quem irá? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis se assentar. Querido e querida, o livro de Isaías, no seu capítulo 6, vem relatar a história de um homem chamado Uzias. Uzias vem do hebraico, que significa Jeová é a minha força. Ele era filho do rei Amazias, seu antecessor no reinado em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias. Uzias era chamado também de Azarias. Em 2 Reis capítulo 14, verso 21, com o significado: Jeová tem ajudado. Uzias ou Azarias foi o 10º rei de Judá, e teria começado a reinar pelo ano de 829, e reinou até 778 a.C. Uzias tinha apenas 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante 52 anos. O ano da sua morte, ele tinha 67 anos, e foi no ano 778. Enquanto Uzias governava o reino do sul, Jeroboão era o rei do reino do norte. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que o reino de Israel foi dividido, pois Salomão, que havia começado bem perante o Senhor, que havia começado com uma vida de devoção, uma vida de sinceridade, diz a Bíblia que o próprio Deus apareceu em sonho para Salomão e disse: pede-me o que quiser e eu vou te dar. Salomão conhecia Deus, ele tinha entendimento do que era relacionamento com Deus, mas com o passar do tempo, na sua sabedoria, o adversário lhe pegou, pois ele tinha entendimento que se casasse com as mulheres à sua volta do seu reino, ele traria paz com os reis à sua volta. Só que o problema foi que essas mulheres ou essas pessoas trouxeram junto de si os seus deuses, e devagar o coração do rei foi se afastando do Senhor, e Deus diz a Salomão que o reino dele seria dividido. Certo é que após a sua morte, após a morte de Salomão, Deus vai levantar um rei que se chama Roboão. Roboão, filho de Salomão, ele impõe impostos mais pesados do que o seu pai sobre o povo, e diz a história que o povo vai dizer: o que temos nós contigo, filho de Davi, ou filho de Salomão, para que fiquemos contigo? 10 tribos vão se afastar do rei
Roboão que fica com o reino do sul. Diz a história que o reino do norte agora vai ficar com um homem chamado Jeroboão. Jeroboão agora vai reinar o reino do norte. Diz o texto e a história que Israel tinha um coração devoto ao Senhor, em buscar ao Senhor. Então eles subiam para Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, em umas festas que eram colocadas pelo Senhor. Festa do tabernáculo, festa da Páscoa, a festa do Ano Novo, o dia do Ano Novo. Eles tinham que festejar diante do Senhor, ou melhor, o dia do Yom Kippur. Eles teriam que estar diante do Senhor, eles tinham que buscar o Senhor em Jerusalém. Então Jeroboão fica com medo de perder aquilo que Deus havia lhe dado. E eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer: se foi Deus que te deu, não precisa ter medo de perder, porque aquilo que Deus dá, Ele sustenta. Eu não sei o que você está passando, qual é o problema que está enfrentando, mas se Deus te deu, fique em paz. Deus vai sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar, Deus não vai lhe deixar. O Deus que um dia começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminar. O Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminar. O medo nos faz ter precipitações e agimos de maneira que nos arrependemos depois. Diz o texto com uma história que esse homem chamado Jeroboão vai pegar dois novilhos, dois animais, e vai colocar um em Dan e um em Betel. Ele vai construir imagens e vai colocar um em Dan e outro em Betel, e vai dizer que agora o lugar de adorar não seria mais em Jerusalém, o lugar de adorar seria em Dan e em Betel, porque ele teve medo de perder o que Deus tinha dado. Só que tem um problema: ele vai agora levantar sacerdotes que não eram sacerdotes, porque todo sacerdote que se prezava ficou em Jerusalém, todo sacerdote que se prezava continuou em Judá, não desceu para os 10 tribos do reino sul, do reino norte, permaneceu no reino sul. E ele vai contratar sacerdotes para que pudesse estar servindo diante dele. Ele mesmo edifica um altar para poder sacrificar. E o texto e a história vai nos dizer que Deus não se agrada daquilo. Por quê? Porque a partir daquele dia, ministério se transformou em profissão. E ministério é ministério, profissão é profissão. Quem tem chamada, acredita na sua chamada, paga preço pela sua chamada, vive a sua chamada, vive aquilo que está passando e necessitando na presença de Deus. Diz o texto então, que agora, com a divisão dos reinos, agora alguns reis vão se levantar, e este rei é o 10º rei da dinastia. Os profetas contemporâneos de Isaías são Isaías, Amós e Oséias. Uzias vai ter contemporâneos, homens que temem a Senhor e são referência para a sua vida. Quem é a sua referência? Quem é a pessoa que você admira? Quem é a pessoa que você muitas vezes coloca-se para que possa servir de espelho para você? Quem é a pessoa a qual você se torna um discipulado dela? Existem pessoas que admiram um determinado cantor e vão cantar como aquele cantor, pregadores que admiram determinado pregador e vão pregar como aquele pregador. Quem tem sido o seu referencial? O teu referencial é muito importante. Quem é a pessoa que tem servido como seu discipulador? O que tem te discipulado? O Instagram, o Facebook, o YouTube, as redes sociais. O que é que tem dirigido a sua mente? Nós temos que tomar o cuidado
de colocar a nossa vida diante de pessoas que nos referenciem para o bem e para sermos melhores do que somos. A Bíblia diz que ele teve referenciais, pessoas que puderam colocar diante dele um exemplo de vida cristã. Porque será que Deus colocou Josué ao lado de Moisés para aprender com Moisés o que seria alguém segundo o coração de Deus? Por que será que Deus colocou Eliseu do lado de Elias para aprender o que seria um homem de Deus? Infelizmente, Deus permitiu Eliseu ter um servo que não servia de coração, e esse servo vai trazer conflito quando Naamã vai chegar na casa dele. Ele vai entrar com desejo daquilo que Naamã poderia lhe oferecer, e ele vai atrás do ouro e da prata, sendo que o próprio homem de Deus havia dito para ele: não faça tal, não queremos nada, porque de graça recebemos, de graça daremos, porque nós temos convicção de quem somos. Quem sustenta você é Deus, quem cuida de você é Deus, quem abre a porta para você é Deus. Apocalipse capítulo 3, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Ele abriu, aberto está. Se Ele determinou, determinado está. Aleluia. Esse menino, por de nome Uzias, subiu ao trono, e ele reformou as defesas de Jerusalém e reorganizou o exército, trazendo novas tecnologias na área, novas tecnologias. Está em 2 Crônicas 26, 15. Já que a insensatez de seu pai havia enfraquecido o reino do norte. A insensatez de seu pai havia enfraquecido o poder bélico do povo e da nação de Israel. Diz o texto, então, que Uzias consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais, reabriu os portos, indústria em Engeber, 2 Crônicas 26, 7 e 8, 2 Reis 14, 22. Com isso, ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanha de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributos dos amonitas e dos outros povos. A Bíblia diz que Uzias iniciou seu reinado temendo e buscando e retendo o culto a Deus. Ele fazia o que era reto perante o Senhor Deus, que o abençoou. 2 Crônicas 26, ele foi muito amado pelo povo e reconhecido como um grande rei. Diante de muito tempo, ele se espelhou no profeta Zacarias. Uzias ficou irado com os sacerdotes quando tentou queimar incenso, e ainda em sua fúria foi ferido com lepra, que logo surgiu em sua testa. Por causa da doença, ele foi forçado a viver o restante da sua vida isolado. 2 Crônicas capítulo 15, verso 5. E passou a administração do seu reino a Jotão. Aqui eu paro. Diz o texto que agora, esse homem chamado Uzias, que vai na contramão de tudo que seu pai fez, que traz o estabelecimento de novos poderes para o reino, traz agora segurança militar para que haja paz em Judá. Diz o texto que ele agora começa a ser agraciado pelo povo. A multidão amava Uzias, o povo amava Uzias, o povo queria Uzias, porque desde o tempo de Salomão não se viu um rei que amava a Deus como Uzias amou o Senhor de todo o coração. Diz o texto que este homem chamado Uzias, certo dia, ele vai à casa do Senhor, e quando ele vai à casa do Senhor, ele vai pegar um incensário, e ele vai entrar no lugar santo, e ele vai queimar incenso diante do lugar santo. Só que o texto sagrado vai nos dizer que o profeta Zacarias, o sacerdote Zacarias, com 80 sacerdotes, vai chegar diante dele e vai dizer: ó rei, não faça tal coisa, porque se você fizer,
Deus não se agradará, porque rei é rei, sacerdote é sacerdote, cada um na sua área. Não queira colocar a mão aonde Deus não te chamou, ó rei Uzias. Diz o texto que Uzias diz: eu posso fazer segundo o meu poder. Diz o texto e a história que naquele momento o próprio Deus lhe fere de lepra na sua testa, e quando ele é ferido de lepra, ele não pode mais conviver com a comunidade, ele deveria ser tirado fora da comunidade. Pense bem, alguém que vem, reorganiza o culto, alguém que vem, coloca um poder bélico dentro da nação, alguém que vem e traz prosperidade ao povo, agora vai entrar no lugar santo e vai ultrapassar o limite, e lá vem Deus colocando ele no devido lugar. Só que tem um problema, ele tinha um primo, e quem era o primo dele? Isaías. Isaías tinha um primo chamado Uzias. Ele tinha acesso ao trono, ele tinha acesso ao rei, ele podia se aproximar e pedir ao rei as suas necessidades e dizer: eu necessito de algo, eu preciso de tal coisa, eu preciso de carta para ir a tal lugar. E diz o texto e a história que assim acontecia. Diz então que agora Uzias vai ter que sair, e quando Uzias sai, o texto é enfático em nos dizer que ele coloca o seu filho Jotão para governar no seu lugar. Só que chega um dia que a lepra toma conta de Uzias, ao ponto de Uzias não conseguir suportar mais, e o texto sagrado vai nos dizer que ele morre. Então é nesse dia que começa o texto que ora vos li, que começa o texto que ora vos anunciei, no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, foi naquele ano, foi naquele dia, foi naquele momento, foi quando tudo parecia perdido. Por quê, pastor? Porque diz a história que o rei Tiglag-Pileser terceiro tinha subido ao trono, e quase de imediato começou uma série de campanhas que levaram à conquista da maior parte da Ásia Ocidental. Uzias morreu enquanto Tiglag-Pileser realizava as campanhas contra o Ocidente e contra a região mediterrânea da Ásia. O homem que tinha resistido fortemente à Síria não existia mais. Qual seria o destino de Judá? Agora o povo está com medo, a Síria vai vir aí, nós vamos sofrer, nós estamos enfraquecidos, nós não temos quem lute por nós. É nesse dia que se levanta o profeta e ele diz: quer saber? Eu tenho resposta, é no altar, eu tenho resposta, é na casa de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi no ano que morreu o rei Uzias que Tiglag-Pileser se levantou. No ano de 745 se levanta e começa as investidas. Foi naquele ano que eu recebi a notícia, foi naquele ano que eu não queria ter vivido. Foi nessa quarta fatídica que o médico ligou para mim e disse: venha para o hospital rápido. Não falou nada. Chegamos no hospital, minha mãe ainda estava com o coração batendo. A médica disse: ela pode viver 8 horas, como ela pode viver 20 minutos. Ficamos ao lado dela. Citei o Salmo 23 para ela. Citei o Salmo 91 para ela. Orei com ela. Falei: agora eu vou comer alguma coisa e eu volto. Saí, desci. Quando volto, ela está respirando com dificuldade. Liguei para alguns amigos.
E esses amigos vieram de prontidão para o hospital. Quando de repente eu vejo que ela está respirando com mais dificuldade. O remédio que fazia seu coração funcionar, a neuroadrenalina, que pulsava o seu coração, acabou. O enfermeiro veio. O enfermeiro vai tirar a neuroadrenalina que está vazia. Ele vai pegar uma nova, vai colocar no lugar. E eu começo a olhar para os batimentos cardíacos da minha mãe. Caiu de 128 para 30. De 30 para 45. De 45 bateu para 20. Quando bateu para 21, se levanta uma senhorinha, uma mocinha, médica, e diz assim: a sua mãe acabou de falecer. Foi no ano que morreu o rei Uzias. Foi no ano que eu não queria. Foi naquele ano que algo que eu temia me sobreveio. Foi naquele ano que eu esperava mais de Deus, e as coisas não aconteceram. Isaías vai ao templo questionando. Eu fui profeta na vida de tanta gente, porque não consegui ser profeta na vida de Uzias. O rei Ezequias voltou a ter vida. Por que eu não consegui ser profeta na vida de Uzias? Ele vai se refugiar em Deus. Ele vai se colocar diante de Deus. E não tem lugar melhor do que estar do que a sombra do Onipotente. Não tem lugar melhor para estar. Como eu disse à minha mãe, antes dela morrer, minhas últimas palavras a ela foi: mãe, Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi quando eu li o Salmo 23, que diz assim: e a fé é o meu pastor, e nada me faltará. Em prados de abundância me fará morar. Em águas tranquilas me conduzirás. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda eu me emocionei quando chegou aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o Senhor está comigo. Eu sei quem está comigo. Você sabe quem está com você. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Foi no ano que morreu o rei Uzias. Foi quando tudo pareceu perdido, quando pareceu que não haveria mais jeito. Eu fui à casa de Deus. Oh, aleluia! O melhor lugar para estar é aqui. O melhor lugar para se refugiar é aqui. Não há lugar melhor do que se colocar do que na presença de Deus. Ele diz: eu fui.
porque eu tenho certeza de uma coisa: Tu está comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi quando eu olhei para ela e comecei a citar o Salmo 91, e comecei a dizer o que diz o Salmo 91, na beira daquele leito. E eu comecei a dizer: o que mora no abrigo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te conduzirá. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não temerá medo do terror da noite, nem da seta que foi de dia, aleluia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Oh glória, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia! Naquele dia, eu disse: o trono da terra esvaziou. O trono da terra está vazio. Aqui se acabou. Mas eu fui, e quando cheguei no lugar santo, eu vi. Ninguém me falou. Eu vi. Eu vi. Eu vi que eu não estou só, pois o Senhor estava sentado no alto, no sublime trono, como que dizendo: eu não perdi o controle ainda. Eu não perdi o controle ainda. Eu não perdi o controle ainda. Eu vi o trono vazio, mas também vi o trono de Deus, como que dizendo: você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas eu não perdi o controle não. Eu não perdi o controle não. Parece que está tudo bem. Deus não perdeu o controle. Pra todo mundo está Tá tudo bem.
mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é um fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi, não. O controle, não. Não perdi o controle, não, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história já estava escrita. Não perdi o controle, não, não, não. Não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco. Eu pensei, o que mais perder? Não desiste, mas mesmo assim Eu perdi. por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Eu preciso pregar a tua palavra, é ceia. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá da Foi na face! Me ama, qualquer recuo. Foi no período! Me vinha de mim deixando mais seguro. E toda Foi vez quando eu não queria! Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá com gemidos e palavras. Eu não sei como você entrou aqui. Não podem explicar. Tempo de perda, tempo de Levo, Pai, sofrimento. as minhas intercessões. A minha oração é que Deus abra os teus olhos Quando dobro os meus joelhos e você veja que Deus está com você diante de tudo que você está passando. Ele ouve o gemido do meu coração. Que aquilo que você não entende hoje vai entender depois. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Que essa fase não determina o resultado daquilo que Deus tem para A você. presença no meu ser. E o melhor lugar para estar No dependente é na casa dele. Ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda
ainda quer. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar, do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Eu vi. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Eu parei para analisar. E eu pedi um sinal a Deus. Minha esposa chegou no leito. Estava junto dela e eu disse, ela está no leito 9. E o relógio parou 9 para as 9. E ela faleceu no dia 9. Tudo no tempo de Deus. O que você está passando, talvez você não entenda agora, vai entender depois. Quem nunca carregou as marcas de Cristo? Quem nunca um dia não quis chutar o balde? Quem um dia pensou, eu não vou ter mais força para continuar? Veio se arrastando, mas veio. Foi naquele dia que aquilo que eu temia me sobreveio. Foi naquele ano que eu vi que Deus não perdeu o controle. Independente do seu trauma, da sua dor, do seu conflito, Deus me levantou nesta noite para lhe dizer algo simples. Ele está no controle de tudo. O céu não entra em crise porque eu estou em crise. A crise faz parte da minha essência enquanto espiritual. Emocional. Ele viu anjos. Foi quando ele teve um relacionamento com Deus. Relacionamento mais próximo, porque é no dia da dificuldade que ficamos mais sensíveis a Deus. É quando estamos passando pelo processo que nos tornamos mais sensíveis a Deus. E ele disse, agora sim, eu estou vendo o mundo espiritual de uma maneira que eu nunca vi. Serafins voavam e diziam, santo, 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 santo. Eu estou mal, mas Ele é santo. Eu estou em crise, mas Ele é santo. Eu estou sofrendo, mas Ele é santo.
Santo é o Senhor. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele diz: eu sou falho, pecador. Habito no meio de um povo de impuros lábios, o meu lábio é impuro. Quanto mais próximo da luz, mais você vê a imundícia que lhe pertence. Quanto mais distante da luz, menos eu reparo nos meus defeitos. Foi quando ele se aproximou da luz, que é Deus, que ele falou: eu preciso mudar. Eu sou profeta, mas preciso mudar. Eu sou mulher de Deus, mas eu preciso mudar. Eu sou homem de Deus, mas eu preciso mudar. Eu sou servo de Deus, mas eu preciso mudar. Existe algo que me separa da santidade. Existe algo que não me deixa chegar no sagrado. E eu te convido a pensar naquilo que tem te afastado da presença de Deus. Lembra? De como você orava e não ora mais? Quantas reações do velho homem têm renascido em você? Quantas reações da antiga pessoa que você abominava e hoje faz? E de repente, você está habitando no meio de um povo de imundos lábios, e seus lábios são impuros também. E você não se dá conta disso. Que precisa de mudança para voltar a habitar no sagrado. Evangelho que não transforma em emoção. E eu não quero ser um emocionado na fé. Eu quero ser espiritual diante de Deus. Eu quero temer a Deus de verdade. Um dia eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor. E o que é que nós vamos apresentar a Ele? Nem falar de Jesus falamos mais. Nem evangelizamos mais. Porque eu estou no meio de um povo de impuro lábio e estou fazendo parte deles. Que Deus venha nos transformar nesta noite, desta última santa ceia do ano. Que Deus venha renovar a cada um de nós na presença dEle. A minha oração é que você seja revestido da graça de Deus. Então Deus me ouviu. Oh, glória a Deus. Quando há confissão de pecado e arrependimento, o céu se move. O céu se moveu. Tudo aquilo que eu não consigo professar enquanto arrependimento é porque eu não sou liberto ainda. Mas ele disse: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero me aproximar do sagrado.
Levanta essa mão santa. A glória desta última casa vai ser maior do que da primeira. Deus vai te curar por dentro e te revestir. Deus não te trouxe até aqui para te ver envergonhado por causa de uma perda, por causa de um problema. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer algo muito simples: aquieta o teu coração, eu não perdi o controle ainda. Consolador, não sai daqui. Toque em mim, Deus. Eu quero que o Senhor toque em mim. É o que Ele fala, toque em mim. Eu estou no sagrado e não quero estar longe. Eu estou no sagrado e quero fazer parte do sagrado. Eu quero sentir o sagrado em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Porque o que adianta estar no sagrado e distante do sagrado? Perdoa o meu coração. Tudo que eu quero é que o Senhor toque nesta área. Das vezes que tudo que eu quero é que o Senhor visite esta área da minha vida, porque eu quero sair daqui completo nesta noite. Mas não afaste tua presença. Deus vai tocar em você. Deus vai tocar na sua mente. Deus vai tocar em seu coração. Fazem viver. Consolador, Deus permitiu algumas coisas acontecerem. Não sai daqui. Para você estar nesse culto. Dói, minha alma chora se tu sair. E dizer a você: Consolador, mora em mim. A obra ainda não acabou. Sinto vazio quando estou. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Doa o meu coração. Se tem algo que o diabo é acusador, existe algo chamado capará. Às vezes o que é capará? Capará é uma audiência que acontece no céu. Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado. E o diabo é o nosso acusador. Seus frutos me fazem viver. Toda vez que Deus está para liberar uma bênção, perdoa o lá vai o acusador dizendo: ele não, ela não. Das vezes que ele não pode, ela não merece. Sem perceber. Mas nessa noite, nessa noite, tem brasa viva para alguém. Eu vou falar de novo para você pegar. Tem brasa viva para alguém. 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 Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo quando meu coração calou, precisa intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Perdoa o meu coração. Tem vestimenta nova para crente aqui. Às
As vezes que errei sem perceber, você não vai parar, você não vai desistir. Deus está dizendo: eu envio graça para curar você, eu envio que os frutos me fazem viver. Os frutos me fazem viver. Quem há de ir? O ambiente está bom demais. Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Romanos capítulo 8, verso 31, põe na tela. Romanos 8, 31. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Segura essa, Satanás, que diremos essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continua, continua. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Continua, continua. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Continua, continua. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, por amor de ti, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas coisas, mas em todas essas coisas, somos mais, 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 mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Tu és santo. Levante a mão e adore a Ele. Tu és santo. Que outra palavra
se faz necessária pra lhe descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, Espírito Santo. Faça desse louvor a tua oração. Meu Consolador. Como eu te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és que outra palavra se faz necessária pra te morreu. Espírito Santo, Foi naquele ano. Tu és santo. Nós te amamos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo. Nós te rendemos graça nesta noite, ó Pai. Te agradecendo, Senhor, por estar aqui, ó Pai. Reunidos, ó Pai, em mais uma ceia, onde vamos relembrar o sacrifício de Jesus, que se colocou como sacrifício vivo, imaculado e irrepreensível, para nos salvar. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te rendemos graça, nós te rendemos adoração. Espírito Santo, obrigado, ó Deus, por estar na tua casa. Como é bom. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus bendito, pois estamos no lugar santo, buscando as coisas do alto nesta noite, porque nós sabemos, ó Deus, que o rei da Síria pode até se levantar, mas o Senhor continua no controle. Que os nossos problemas terrenos serão resolvidos pelo Senhor, que nos ama, por mais pecadores que sejamos, mais falhos, o teu sangue, Jesus, nos purifica de todo pecado, nos santifica. Queremos nos colocar em tuas mãos, queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por esta noite. Queremos consagrar o elemento vinho, o elemento pão em tuas mãos,
que representa o teu corpo, Cristo Jesus, que foi moído na cruz do Calvário para que nós sejamos sarados. Deus, obrigado, Jesus, por estarmos na tua presença. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, nos dá força, nos dá graça. Nós queremos colocar o vinho, o elemento, o suco de uva, que representa o sangue vicário de Jesus, o sangue que nos comprou, que nos redimiu. Através do sangue, nós temos livre acesso ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, meu Senhor e Salvador. Nós vamos fazer memória do Senhor, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui mais um dia, celebrando a ceia última do ano. Gratos, ó Deus, pela oportunidade de te servir. Abençoa, meu Pai, esse momento tão sagrado, tão santo, na tua presença. Amém e amém. Podeis se assentar.
Ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comamos todos. Aleluia. Bendito e adorado é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Às vezes não conseguimos conceber, Senhor, tão grande sacrifício feito por nós, mas somos gratos ao Senhor de coração por nos salvar das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por estar na tua presença. Alabacandaramachuri bicandaramaia. Delebarachuri bicomodarauetza bravasemenagai. Nós te adoramos, Jesus, Filho do Deus vivo. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui te adorando na última ceia do ano, relembrando e agradecendo ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença, diante do Senhor. Da mesma forma, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o sangue da nova aliança. Tomemos todos em nome de Jesus. Tu és santo, Aleluia, santo, aleluia. é o Senhor Deus poderoso, Aleluia. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus. Está reconciliando pela internet. Joyce Fernandes. Pelo Instagram. Carla Vidal pelo YouTube está reconciliando pela internet. Que Deus possa estender as mãos sobre vocês, escrevendo o nome de vocês no livro da vida e concedendo paz. Amém, irmãos.